Olá, eu sou o professor Silva Neto, aqui no canal Mais Um Falando. E hoje nós vamos falar sobre PIB, tendo em vista que as notícias indicam que o PIB está crescendo. Ora, o PIB crescendo significa que a economia vai bem. Como a economia está indo bem e o seu negócio não está? A culpa é sua? Não. Vamos entender o que está por trás da notícia, vamos entender o que é o PIB e vamos entender o que esse governo está fazendo que está acabando com a pequena empresa. Então nós temos aqui uma notícia da CNN, notícia de agora, no dia 26/8, 3 dias atrás, que diz: mercado eleva a previsão para inflação em 2024 pela 6ª vez consecutiva. Depois nós vamos entender o que gera a inflação. Inflação não é aumento de preços. Eu acho que eu já fiz um vídeo sobre isso, mas se eu não fiz, você não achar aí, coloca aí no comentário o que eu faço. E mostra a foto. Pesquisa semanal mostrou ainda manutenção da expectativa pela 10ª semana consecutiva que o Banco Central deixará a Selic em 10,5% até o final do ano, ou seja, todo mundo feliz com isso, achando que a taxa de juros não vai aumentar. Analistas consultados pelo Banco Central subiram de forma acentuada sua expectativa para o crescimento do PIB ao fim deste ano, ou seja, o PIB vai crescer, a taxa Selic vai ser mantida, não vai aumentar, mas a inflação está aumentando um pouco. São informações que parece que não combinam muito. Isso aqui, olha só, olha a alegria da informação. Mas elevaram novamente a projeção para a alta do IPCA de acordo com mais recente pesquisa, ou seja, já estão dizendo que o IPCA vai aumentar, mas está todo mundo feliz dizendo que o PIB vai aumentar e que a taxa de juros não vai aumentar. Ou seja, se a inflação vai aumentar, como é que a taxa de juros não vai aumentar? O levantamento capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, mostrou que a economia brasileira é vista crescendo a 2,43%. Depois a gente vai analisar esses percentuais e vamos entender que esse número, na realidade, ele camufla um monte de coisa. Então parece que o país inteiro está crescendo 2,43%. Não, não é. A gente vai ver lá na frente que você, pequeno empresário, é o que está pagando a conta. Isso é importante para você entender que a culpa não é sua, porque tem muito empresário aí desistindo de empreender, achando que empreender é difícil, vendo as notícias, achando que a economia está boa e que só o negócio dele está ruim, mas isso não é verdade. A mediana nas expectativas econômicas do PIB deste ano se igualou à projeção do crescimento do Ministério da Fazenda, ou seja, dizendo que o governo acertou. O governo está indo bem, o governo está espetacular, está ótimo, né? E aqui ele continua dando aquelas informações que, me desculpe, isso aqui é até prejudicial para quem lê e não entende. Aí eu já não sei se o jornalista faz a coisa de forma proposital ou se ele também não entende, ok? Então fica aqui o meu ponto de interrogação nesse ponto. Então, vamos lá, vamos entender então o que é esse famoso PIB, que diz que se o PIB aumentar, a economia está indo bem, então está tudo indo bem. Aqui também na CNN, peguei essa reportagem, a reportagem mais antiga, mas não faz muita diferença, o cálculo do PIB é igual. Então entenda o que é o PIB e como ele é calculado. Isso aqui começa a ficar importante. O Produto Interno Bruto é um dos principais índices que serve como de base para que o governo e agentes econômicos tomarem decisões, ou seja, as pessoas tomam decisões em cima desse índice. O que é o Produto Interno Bruto? É um indicador que funciona como termômetro da economia. Com ele é possível saber números de demanda, produção e sua atividade local está aquecida. Por exemplo, isso aí, ele está querendo dizer o seguinte: se o PIB está bom, a economia está aquecida. O PIB é calculado por meio da soma de bens e serviços finais produzidos em uma cidade, estado ou país em determinado período. No nosso caso, nós estamos analisando o PIB de forma anual e do Brasil, ok? Então você pode ter em cidades que o PIB cresce, em cidades que o PIB contrai. Você pode ter em estados que o PIB cresce, e você pode ter em estados que o PIB contrai. Aqui a gente está falando do Brasil, do geral, é a soma de todo mundo. Além disso, considera-se a produção de empresas nacionais e internacionais. O indicador mede o fluxo de valor adicionado à economia. Se esse índice sobe, a economia está o quê? Crescendo, você está agregando valor na economia. O que eu fiz? Eu, para melhorar aqui, em vez de a gente ficar lendo a notícia, eu fiz um PDFzinho para a gente poder, para ficar mais fácil da gente entender. Então tá aqui, o que é o PIB? Indicador que mede o valor de bens e serviços produzidos no país em período de tempo. No nosso caso aqui hoje a gente vai analisar por ano.
Então você tem lá a informação do PIB trimestral, semestral, anual, mas para a gente simplificar, vamos falar em anos, senão a gente vai falar há muito tempo. Então o que é o PIB? O PIB é a soma aritmética, preste atenção, é soma aritmética de consumo familiar, aquilo que as famílias consomem, aquilo que você gasta, você, povão, como eu, dia a dia, o que você gasta no supermercado, o que você gasta no cinema, o que você abastece o carro, o que você paga ali o seu condomínio e por aí vai. Investimento privado, aquilo que realmente as empresas estão investindo. Esse aqui é o principal ponto. Gasto governamental, ou seja, é aquilo que o governo está gastando. E mais o resultado da balança comercial, que é o quê? A diferença das importações com exportações. Então a gente vai entender que o PIB é a soma desses 4 fatores. Olha, vamos botar aqui em voga que nós estamos falando a coisa de forma lato sensu. Eu não vou aqui esmiuçar cada detalhe, existem vários tipos de PIB que eu não vou entrar nesse ponto, não é o foco de hoje. O foco de hoje é a gente entender apenas a notícia que a grande maioria do pequeno empresário e até do médio empresário escuta, o PIB cresceu, então a economia vai crescer, eu posso investir porque vai tudo dar certo. Chega ali na frente, ele quebra a cara, porque ele não analisou cada fator do PIB. Então é importante a gente entender esses 4 itens: consumo familiar, investimento privado, gasto governamental e resultado da balança comercial. Por que é importante isso aí? Eu vou direto no terceiro item, que é o gasto do governo. Então, se você for lá no portal da transparência, onde eu peguei essa informação, você vai ver que em 2020 o governo gastou 3,4 trilhões, ou seja, isso compõe o PIB. Lembra lá? É um dos itens que somam para a composição do PIB. Em 2021, ele gastou 3,74 trilhões, ou seja, um aumento de 9,3%. Então, se o resultado do PIB de 2021 foi inferior a 9,3%, é porque se esse levou 9,3%, todos os outros foram o quê? Abaixo disso. Então, exemplo, o PIB cresceu 2%, que é a média que o Brasil está crescendo aí, 2%. Se esse gasto aumentou 9% para chegar a 2%, todos os outros tiveram que ter sido negativo. Concorda comigo? O número final é a soma de 4 itens, é a soma, não é a multiplicação. Um deles deu 9 de acréscimo, o resultado deu só 2, porque a soma dos outros 3 decresceu 7, para você chegar a 2%. Aí você chega em 2022, você tem lá um gasto de 3,9 trilhões, um aumento de 5%. Mais uma vez, se o PIB cresceu em média 2% e esse item cresceu 5%, é porque os outros 3 itens decaíram. A mesma coisa em 2023. O gasto do governo aumentou mais 5%. Então, se o PIB cresceu 2%, é porque os outros diminuíram. E agora em 2024 está todo mundo dizendo o quê? Que o PIB vai crescer 2%. Só que o gasto do governo explodiu. Nós estamos com um déficit até hoje de quase 1 trilhão nas contas do governo. Significa o quê? Que fatalmente o gasto do governo vai subir 6, 7, 8, 9% em relação ao ano anterior. Vamos voltar lá naquela fórmula como é que a gente calcula PIB? Então tá aqui, gasto governamental. Então, se esse item aqui cresceu 9% e esse resultado deu 2%, é porque o consumo familiar, o investimento privado e a balança comercial tem que ter diminuído. E se um deles aumentou, também é porque os outros diminuíram mais ainda. E aí vem a nossa preocupação. Por quê? Porque a balança comercial brasileira vem acontecendo o que com ela? Ela vem aumentando ano a ano. Vamos dar uma olhada nisso? O PIB de 2021, crescimento de 4,8%. O PIB de 22 cresceu 2,9%. O PIB de 23 cresceu 2,9%. Aquela média que eu falei para vocês de 2, 3% aumento do PIB. Mas o gasto do governo bateu 9, 5%. Significa que os outros diminuíram. Então nós já vimos que o gasto governamental cresceu. Significa que os outros 3, balança comercial, investimento privado e consumo familiar, tem que ter diminuído. Mas se algum desses 3 cresceu, é um problema que os outros 2 vão ter que diminuir mais ainda. Então vamos ver. Só para você ter uma ideia, se você for lá sobre a balança comercial, se você for lá no site do governo, vamos lá dar uma olhada?
Tá lá, no site do GovBR, o saldo da balança de comercial 2020 foi 50,9 bilhões. Vamos ver agora o de 2021. Se você observar no GovBR, também nós temos que o superávit foi 61 bilhões. Caramba, olha o aumento que teve. Então a diferença de 61 bilhões para 50 bilhões significa que o saldo da balança comercial cresceu quase 20%, 19,84. Mas vamos lembrar lá, vamos ver quanto o PIB cresceu em 2021? Tá aí, 2021 o PIB cresceu 4,8%. Olha, se a balança comercial cresceu 19%, o gasto do governo cresceu 5%, são 25% de aumento. Significa o quê? Que aqueles dois itens que a gente viu anterior, vamos ver lá? Vamos lembrar, é a soma aritmética do consumo familiar, do investimento privado, do gasto do governo e da balança comercial. Então, se a balança comercial subiu 20%, se o gasto do governo subiu 5%, significa o quê? Que você teve um aumento aqui desses dois itens de 25%. E se o PIB cresceu, agora me esqueci, 2, 3%, que seja 5%, o consumo familiar e o investimento privado abaixou 20%. Então agora você entende porque mesmo se houver o crescimento do PIB, não significa que as pessoas estão consumindo mais ou que as empresas privadas estão investindo mais. Pelo contrário, quem está fazendo isso é o governo. Vamos ver mais uma vez? Vamos pegar aqui do ano de 23. No ano de 23, nós tivemos um aumento de 5% do gasto governamental. Vamos ver a balança comercial? A balança comercial em 23 fechou com um saldo de 98 bilhões. Exportações também alcançaram patamar histórico, um aumento de quase 9%. Mas vamos na informação onde interessa aqui. Em 2023, a exportação cantada 39 bilhões, inédito no país, o volume exportado cresceu 8%, as importações tiveram uma queda de 11%, ou seja, o saldo da balança comercial foi astronômico, 98 bilhões, superando em 60% o recorde anterior, que era de 2022. O contribuiu esse expressivo resultado, entre outros fatores, uma maior atuação de empresas brasileiras no comércio exterior. O total das firmas exportadoras cresceu 2%, chegando a 28 mil empresas. A grande maioria são o quê? As grandes empresas, é o agronegócio, que exporta bilhões e bilhões de dólares. São as grandes empresas, as grandes fornecedoras, as grandes transformadoras, que o que exportam muito, a Vale, as mineradoras exportam muito. E você, que é o pequeno empresário, você participa da festa? Não, ninguém está te chamando para participar da festa. Pelo contrário, o governo está aumentando o gasto. E com o aumento de gasto, ele faz o quê? Ele força o aumento da inflação, porque ele precisa emitir moeda, porque ele está criando saldo devedor no caixa dele. Lembra que nós falamos que esse ano é o maior rombo fiscal que nós estamos tendo, mesmo com todo o aumento de arrecadação de impostos? Ou seja, você está tirando o dinheiro da sociedade, botando para o governo gastar e aumentando o PIB. Só que ele não dá chance para o quê? Para o consumo familiar e para o investimento privado crescer. Se a exportação crescesse, o governo gastasse mais, mas o investimento privado fosse maior, o consumo familiar fosse maior, o nosso PIB seria um PIB da China, dá 10, 12% ao mês. Seria uma coisa maravilhosa. Ao mês, perdão, por ano, seria uma coisa maravilhosa. Mas a gente não vê isso. Você vê cada vez mais as pessoas contando dinheiro para pagar suas contas no final do mês. Por quê? Porque os impostos estão cada vez maiores. O governo está gastando mais. Isso vai apertando o quê? Você, que é pequeno empresário. Qual é a conclusão que a gente chega de tudo isso? O mais importante é que você entenda a notícia, mas não aquilo que querem dizer, como a gente viu lá no primeiro, a CNN dizendo que o PIB vai crescer 2,43%, numa notícia maravilhosa, como é para comemorar. E o que acontece você como pequeno empresário? Você vê, caramba, o meu negócio está ficando cada vez mais difícil, mas o PIB está crescendo, então o problema é meu, está todo mundo ganhando dinheiro, menos eu. Pelo contrário, como nós vimos, quem está ganhando dinheiro é quem? São as grandes empresas e quem está colado no governo. Enquanto mais o governo gasta através de licitação, aqueles sanguessugas ali das licitações, esses aí estão ganhando dinheiro. Agora você que trabalha, que precisa do comércio local para sobreviver, não consegue ganhar dinheiro. Por quê? Porque o consumo familiar está cada vez pior. Não adianta você só ler a notícia e achar do oba-oba. Não, é importante você entender
cada item, cada fator compõe aquilo que está sendo noticiado para que você faça a melhor conclusão para o seu negócio. Ou seja, se você está vendo o PIB crescendo, você tem que analisar os dados para saber, a minha empresa vai crescer junto com isso ou não? Parece que não para o pequeno empresário. Então, quando você escuta, grande montadora vai investir mais 100 bilhões, grande exportadora vai investir... Sim, porque eles estão ganhando dinheiro. O que sobra disso para você? Muito pouco. Porque, na realidade, 80%, 85%, ou se bobear até mais, depois eu vou dar uma pesquisada no Sebrae para trazer essa informação. As grandes empresas têm uma fatia muito pequena. Então, o governo está beneficiando quem? As grandes empresas. Ok? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, dá um curte aí. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, se ele também é empreendedor, tem um negócio desse e precisa ficar atento a esses fatos, compartilha com ele. Se você quiser tirar alguma dúvida, quiser alguma resposta de algum item que você queira, coloca aí nos comentários e a gente pode até fazer um vídeo sobre isso para esclarecer também os demais, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de todo mundo, tá bom? Fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo.